Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar aí sobre a Petrobras, pessoal. Uma empresa bastante falada pelo mercado, uma gigante do petróleo, pessoal. Ou seja, vamos falar aqui nesse vídeo se a Petrobras continua sendo uma oportunidade no médio a longo prazo, até porque é uma empresa bastante relevante no nosso país e tem aí muitos investidores na Petrobras, inclusive grandes investidores nessa empresa, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês por indicadores que sim, eu acredito que a Petrobras seja uma das ações mais baratas da bolsa. Por isso que eu já recomendo que você fique comigo até o final deste vídeo, porque eu vou revelar aí uma dica e um indicador especial mostrando que a Petrobras possui um alto potencial de valorização, mais bons pagamentos de dividendos. Então fiquem comigo até o final para vocês saberem essa informação de ouro. Mas antes de iniciarmos esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 2.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conhecimento de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, vamos aí macetar o dedo no like, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativarem o sininho para receber todos os novos vídeos aqui do canal. E já vai comentando aí embaixo se algum de vocês possui Petrobras e qual é a sua expectativa com Petrobras na sua carteira de investimento. Para falarmos de Petrobras, primeiro precisamos entender como a empresa ganha dinheiro. Se nós irmos aqui no Investidor 10, que é um site muito dinâmico para vocês analisarem, vocês nem precisam falar a verdade para olhar a receita da empresa, acessar o site de relação com investidores. Podem ver que a Petrobras ela tem aí como principal forma de ganhar dinheiro, refino, transporte e comercialização. Ela tem ali exploração e produção de petróleo e gás e energia, tá? Ou seja, 54% da receita da empresa está justamente nas refinarias e na exploração e produção de petróleo. Então ali vocês já sabem como que a Petrobras ganha dinheiro. E se nós olharmos aqui a participação dela em países, perceba que a receita da Petrobras vem aí exclusivamente 70% no Brasil. O mercado doméstico está muito exposto na Petrobras para exportação de petróleo. E aí ela tem uma participação ali na China, Estados Unidos, Singapura, tá? E outros países, Por isso que a Petrobras ela tem extrema relevância e ela é uma empresa muito aí relevante no mundo e no nosso país, tá? Para falar de Petrobras, não podemos nos esquecer do petróleo. Pablo, óbvio, o petróleo. Portanto, eu não me falo do petróleo em si, eu falo do preço do petróleo, tá? Já que o preço do petróleo impacta significativamente a performance da Petrobras. E se nós olharmos aqui o Brent, que é o preço do petróleo cru, tá? Esse aqui é o petróleo real para a Petrobras. Se vocês olharem aqui na ótica de 5 anos, vocês já podem notar que desde aquele pico de commodities que a gente teve ali no ano de 2022, 2021, o preço do petróleo não para de desabar. Chegou aqui para essa faixa de $72 o barril, tá? E por que, o preço do petróleo tem caído? Porque as commodities em geral têm caído de uma maneira. Perceba que o minério de ferro caiu e a tendência é que as commodities estejam estabilizadas até caindo no curto prazo. Isso fez com que os resultados de Petrobras, se nós olharmos aqui, ficassem ali caindo. Perceba que em 2021 a empresa teve um pico de resultados, chegou a lucrar aqui 189 bilhões de reais e agora a empresa está lucrando nessa faixa de 85 a 90 bilhões. Realmente ali ainda é um lucro líquido muito satisfatório. Eu diria que para a Petrobras começar a enfrentar uma situação difícil, hoje a Petrobras ela detém um custo de extração muito baixo. Como assim custo de extração, Paulo? Ela tem um custo de extração por Brent, ou seja, por petróleo, de mais ou menos ali 40 a 38 dólares o barril. Se o preço do petróleo vier abaixo de 38 dólares a 40 dólares, aí sim começa a ser ali um potencial prejuízo na Petrobras. Claro, ela é uma empresa que no passado já reportou grandes prejuízos, mas agora, pessoal, a situação é outra da empresa. Por mais que eu não seja muito a favor de empresas cíclicas, inclusive na minha carteira pessoal de ações eu não possuo nenhuma empresa cíclica. Eu possuo apenas bancos e empresas de saneamento.
Eu acho que a Petrobras ela é uma empresa ali para estudos, tá? A empresa, desde a sua reestruturação, vem reportando resultados muito sólidos, tá? Perceba que ela tem ali uma dívida super controlada, um ROI alto, a empresa possui um crescimento de lucros elevados conforme o passar do tempo, possui uma margem EBITDA muito controlada e aí faz com que a empresa esteja no topo aí do setor que atua. E aí o que acontece com a Petrobras é que você tem que ficar vidrado no preço do petróleo, tá? Isso aqui é que vai definir. Então empresas cíclicas acabam por sofrer nesses cenários adversos. Agora, nós vamos falar se a Petrobras ela continua sendo uma boa opção de médio e longo prazo. Afinal de contas, Pablo, foi uma empresa que gerou valor para o acionista. Quem comprou Petrobras há 10 anos atrás conseguiu um retorno de 971%, tá? Isso aqui dá ali uma taxa de quase acima de 30% ao ano, 25% a 30% ao ano, né? Então, se você investiu ali 100 mil reais em Petrobras há 10 anos atrás, você conseguiu transformar esse investimento em 971 mil reais. A empresa ela foi boa, foi uma boa vencedora no médio e longo prazo. Mas claro, pessoal, é uma empresa que você necessita ter um estômago maior, porque depende de demanda, depende do preço do minério de ferro, depende do preço do petróleo, então, consequentemente, fica ali mais cíclico na sua carteira. Mas é uma empresa, sim, que conseguiu performar muito bem. O primeiro ponto para ver se a Petrobras ela é ou não um bom investimento e se está barata, primeiro vamos observar aqui uma reportagem, né? Uma notícia da OPEP, que prevê um aumento de demanda global por petróleo. Isso aqui é um bom sinal. E perceba que a OPEP ela é o quê? Ela é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E ela divulgou um relatório que projeta que a demanda mundial pelo combustível, segundo a empresa, a organização, deve aumentar em 2,3 milhões de barris diários. Isso aqui é bom, sinal que a perspectiva de demanda por petróleo tende a crescer no médio a longo prazo. Com isso, a busca pelo petróleo deve alcançar um recorde anual de 101 ali toneladas. Então, olha só que interessante, pessoal. O crescimento deverá ser impulsionado principalmente pela China e pela Índia, que são países ali que devem necessitar de mais combustível após ter reduzido as restrições causadas pela política de tolerância zero à Covid, tá? Então perceba que realmente o petróleo, ele tem ali boas expectativas no médio e longo prazo, tá? E olhando, a estimativa da empresa é que a demanda por petróleo no mundo continue a crescer, mesmo com um cenário econômico ainda incerto. Bom, esse crescimento de demanda no petróleo tende a beneficiar empresas como Petrobras, até porque, se nós olharmos um pouco os resultados da Petrobras, ela teve crescimento na sua receita de vendas, ou seja, a empresa está tendo aumento de produção, isso aqui é muito bom, acaba ali compensando parcialmente os problemas que ela está sofrendo com o preço do minério, tá? Perdão, o preço do petróleo. Eu tô confundindo aqui com o minério, que eu tô na cabeça a Vale, pessoal. Peço desculpas aí para vocês, tá? Tô acostumado de falar Vale aqui no canal, é o preço do petróleo, não é minério de ferro. Eu que estou errando aqui, viu? Lucro bruto da empresa também está crescendo, despesas operacionais da empresa acabaram dando uma enxugada e perceba que hoje a Petrobras ela detém um fluxo de caixa muito satisfatório. Aqui no release de resultados vocês conseguem acompanhar com bastante calma esses pontos, tá? Se você não gosta de acessar o site de RI e ver quanto que a empresa detém em caixa, quanto que a empresa possui ali os resultados, porque aqui você consegue ver o EBITDA da empresa, foi de 63,7 bilhões, e o resultado da empresa foi de 32,6 bilhões, tá? Se você não gosta de olhar essa parte e ficar procurando ali, caçando, você pode ver no próprio Investidor 10. Aqui na parte de empresa, você consegue verificar o quanto que a Petrobras possui em caixa. E hoje, se a gente analisar aqui, pessoal, a disponibilidade, ela tem 77,84 bilhões em caixa, tá? Isso aqui é um caixa muito robusto, ela consegue ali quitar facilmente a dívida dela no longo prazo. Então, por isso que a empresa está totalmente preparada para cenários adversos. Pessoal, quando a gente olha para empresas de commodities, empresas mais cíclicas, né, que não dependem exclusivamente da gestão das empresas, depende de fatores externos, fatores que não vão além, né, do nosso controle, essas empresas, no mínimo, elas têm que ter um resultado operacional saudável e ter um caixa para suportar momentos de adversidade. Por exemplo, a Petrobras ela possui um bom volume em caixa, o que faz com que, se o petróleo voltar a cair, por alguma razão incerta que não conseguimos prever, vamos supor que o petróleo cai para baixo do custo de extração da empresa. A empresa, por ter um caixa sólido,
e muito reforçado, ela consegue passar anos sem ter problemas no seu resultado operacional, consegue quitar as suas dívidas, né? Quitar ali o seu estoque, refazer os aspectos da empresa em geral. Então, se a empresa tem caixa, ela sobrevive a qualquer crise, tá? Agora, se a empresa, por um acaso, tiver um caixa baixo e uma dívida elevada, ela vai sempre ficar dependente de um momento favorável no mercado para conseguir bons lucros, o que não é muito saudável. É preferível que a empresa, principalmente se for atrelada a commodities, tenha um caixa saudável. E olha que o resultado líquido da Petrobras, tanto a parte de EBITDA, EBIT e o caixa dela, está muito satisfatório, tá? Que mostra que ela tem feito um excelente trabalho. E aí a Petrobras, ela continua ali entregando bons resultados. Olhando aqui para múltiplos, já falei, fiquem comigo até o final deste vídeo, porque eu vou revelar para vocês a mágica, a cereja do bolo aqui na Petrobras, que pode te gerar muito valor, tanto em dividendos como valorização, tá? Bom, hoje temos uma empresa cotada a 5,67 vezes lucro, tá? Bom, para a Petrobras, a ótica de PL é boa, mas lembre-se que para empresas com alto capital intensivo, que tem ali dívida em sua composição, eu gosto de olhar não para o lucro líquido, porque o lucro líquido ele veio muitas questões, impostos, né? Eu gosto de olhar para um outro indicador que eu acho muito mais efetivo do que o lucro, do que o preço sobre lucro para este tipo de empresa, que é o nosso queridíssimo EV sobre EBITDA, tá? Pablo, o que é o EV sobre EBITDA? Nada mais é do que o valor da empresa sobre o EBITDA dos últimos 12 meses. O que é esse valor da empresa? Você pode encontrá-lo aqui no valor de firma. Qual que é o valor de firma da Petrobras? 744 bi. Pablo, como que eu descubro o valor de firma? Que raios é isso? Basta você pegar o valor de mercado e somar a dívida líquida da empresa. E aí então você tem o nosso queridíssimo valor de firma. Vamos pegar esse valor de firma da Petrobras e vamos ali subtrair pelo EBITDA operacional que ela entregou nos últimos 12 meses. Olhando um pouco aqui para o EBITDA, tá? A empresa ela tem aqui seus cálculos já quantificados. Vocês conseguem aqui observar o EBITDA da empresa. Vamos ver se a gente acha que na parte ela tem ali um EBITDA muito satisfatório, tá, pessoal? Isso aqui acaba sendo muito bom, né? Vamos verificar aqui. Aqui vocês conseguem ter acesso, ó, só uma coisa aqui, né? Você consegue ter acesso como margem bruta, margem líquida, o que já dá ali uma análise interessante para vocês, tá? Vamos ver se a gente acha aquela parte onde a empresa reporta o seu resultado operacional. Bom, aqui encontramos, né? O EBITDA da Petrobras nos últimos 12 meses foi de 231 bilhões de reais, tá? Então, 744 bilhões subtraído por 231,19, nós temos um EV sobre EBITDA de 3,21 vezes. Isso aqui é barato, Pablo? É barato? É, porque se nós considerarmos com a média histórica da empresa, que chega a negociar com EV sobre EBITDA de 9 vezes, a empresa está barata. Ela poderia ser avaliada no futuro, pelo menos aí, né, por 9 vezes o seu EV sobre EBITDA, o que já engloba ali um potencial de valorização interessante na ação, tá? Como que a gente descobre o preço justo da Petrobras? É sobre o PL? Claro que não. A gente vai utilizar a técnica da Klabin. Pablo, como assim técnica da Klabin? O cálculo na Klabin, pessoal, eu utilizo o EBITDA. Eu não costumo utilizar o lucro líquido, tá? Porque para empresas ali que estão em muito investimento, talvez ali o EV sobre EBITDA funcione muito melhor, tá? Com esse EBITDA total de 275 bilhões, vamos até conferir para a gente não estar se baseando aí por decisões precipitadas. Bom, EBITDA ali, né, como vocês podem observar, de 231 bilhões, coloquei um pouquinho a mais, né? 231 bilhões subtraído pela quantidade de ações que ela detém no mercado hoje, de 13,04, né? Vamos colocar aqui 13,04. Nós temos ali, né, um EBITDA por ação de 17,71, tá? O que isso aqui dá? 22,5 vezes 17,71 vezes o valor patrimonial da ação. O que é o valor patrimonial, Pablo? Nada mais é que você pegar o patrimônio líquido e subtrair pelo número de ações em circulação. Vezes o valor patrimonial, nós temos um preço justo de R$ 109 para as ações da Petrobras. O que dividido agora por 36,81 vezes menos 1 multiplicado por 100, nós temos um potencial de valorização para as ações da Petrobras, se ela for cotada pelo seu EV/EBITDA médio, de 197%, tá? Então, olha como a empresa está barata tanto para valorização como para dividendos. Pablo, meu Deus, até agora você não falou dividendos. Eu vou me basear por dois cenários. Todos já sabem que a política da Petrobras
é de pagar 45% do fluxo de caixa na forma de proventos. Pablo, o que é esse fluxo de caixa? É o EBITDA, tá? Como vocês viram, a empresa projeta um EBITDA de 231 bilhões de reais. Se nós multiplicarmos isso por 45%, se ela manter esse EBITDA para o próximo ano, nós podemos ter um pagamento de 103 bilhões de reais para as ações da Petrobras, o que dividido pela quantidade de ações que ela detém no mercado hoje, que fica ali em torno de 13 bilhões de reais, dividido por 13,04, temos ali 7,97 por cada ação, tá? Olha só que interessante isso aqui, pessoal, 7,97 por cada ação. 7,97 dividido pela cotação que ela está agora, que está em torno ali de 36,81, podemos ter um potencial de proventos para o próximo ano de 21,6% já no curto prazo. Então isso aqui leva a dizer que a ação pode pagar um provento bem alto, se, claro, o preço do petróleo continuar favorável, a demanda continuar boa, a empresa ter um bom fluxo de caixa, ela pode continuar distribuindo proventos generosos e ainda ter aí um potencial de valorização interessante. Portanto, Pablo, qual é o grande segredo? E eu quero te parabenizar por você ter ficado comigo até o final deste vídeo, porque agora é o grande segredo na Petrobras, tá? O grande segredo, pessoal, é esse provento que a Petrobras projeta para os próximos anos, tá? Se nós olharmos aqui nas notícias, conseguimos perceber que a empresa detém um plano de investimento muito satisfatório, tá? Se nós olharmos aqui, pessoal, deixa eu só achar aqui a parte da notícia, né? Voltamos aqui. A empresa possui um plano de investimento muito ambicioso, né, para o próximo ano. E a estimativa é que a Petrobras tem ali, né, até 60 bilhões de dólares, pessoal, né, em fluxo de caixa disponível para pagar aos seus acionistas até 2029. Vocês podem até dar um Google aqui se vocês quiserem, tá? Vocês podem colocar aqui, ó, Petrobras, né, perspectivas de dividendos, você podem colocar aqui no Google para 2029. Vamos colocar aqui, né, bem rápido, só para que a gente verifique. Olha lá, a previsão é que o montante mínimo, tá, pessoal? A empresa projeta um a mais também, 45 bilhões de dólares, e fora mais 10 bilhões aí em controversos que ela ainda acabou não confirmando. Mas vamos nos basear por esses proventos ali de 45 bilhões, né, para os próximos anos? Bom, vamos colocar aqui então, né, 45 bilhões de reais multiplicado pelo dólar atual, que está ali em 6,6, nós temos então 272 bilhões de reais projetados de dividendos para a Petrobras. Pablo, dá quanto isso em proventos? Para a gente não ter que dividir pela quantidade de ações, fazer todo aquele cálculo, basta vocês dividirem esse valor pelo valor de mercado da empresa, que hoje está ali em 500 bilhões e 63 milhões, tá? Temos um potencial de provento até 2029 de 54,4%, fora este valor de 10 bilhões a mais, que pode destravar ali uns 20% a mais. Então você pode ter uma expectativa de receber 70% de yield de Petrobras até 2029, o que dá uma rentabilidade muito interessante, e ainda ter todo esse potencial de valorização. Porque vocês acham, pessoal, que o mercado é bobo? O mercado não vai deixar a ação cotada a múltiplos tão baixos se ela realmente entregar tudo isso de resultados que ela promete. Então, claro, é um caso um pouco mais arriscado. A promessa parece muito interessante, tanto que eu já cogitei sim colocar a Petrobras na minha carteira. Portanto, aí, para empresas cíclicas, eu tenho sim a premissa de asset allocation. Não colocar uma grande parcela do meu portfólio em uma empresa cíclica, tá? Até porque vocês podem achar incontroverso. Ah, mas o Pablo tem 78% em Banco do Brasil. Banco do Brasil é um setor seguro, setor de bancos, alta barreira de entrada, previsível, tá? Diferentemente de Petrobras, que depende exclusivamente do preço do petróleo. Essas perspectivas são boas, a narrativa, né, parece muito boa, as promessas da empresa. Mas, se o preço do petróleo cair, a empresa pode mudar completamente sua política. Ela pode decidir pagar o mínimo em provento, que isso deixaria o provento da empresa bem baixo, e ela poderia reter grande parte destes possíveis pagamentos para os próximos anos em caixa, o que já muda completamente as perspectivas da empresa. E aí, você que ficou pensando que ela iria pagar grandes proventos, fica cruzando os dedos e a empresa coloca em caixa pela queda do petróleo para sobreviver. A empresa está errada? Claro que não. Ela está fazendo o que é melhor para ela e para os seus acionistas. Seria muito incoerente da empresa se o preço do petróleo despencar e ela pegar esse valor e distribuir em dividendos. Aqui pode ocasionar prejuízos para a corporação, tá? Agora, né, para você investidor que visa isso no longo prazo,
tem que ficar atento, porque aqui está o grande ouro. Se o preço do petróleo subir, só sucesso, você vai ganhar muito dinheiro. Mas se o preço cair, é aí que você tem que fazer a sua margem de segurança. Não ir colocando uma grande porcentagem da carteira. Vai comprando aos poucos, compra um pouquinho, espera a ação cair um pouco, compra mais. Nada é recomendação de compra ou de venda, tá? Estou mostrando apenas o que eu faria se eu fosse investidor de Petrobras. Colocaria ele uma porcentagem de no máximo a 5% da minha carteira, tá? Depois que eu aumentasse aqui significativamente as previdenciárias, ações de commodities, eu prefiro colocar uma porcentagem menor, porque eu consigo manusear. Se a empresa der certo, eu vou ganhar muito dinheiro. Se ela der errado, né, eu posso ali, obviamente, controlando com margem de segurança, fazendo preço médio e aumentando minhas posições aos poucos. Claro que no longo prazo, essas empresas de commodities, tanto Petrobras, Vale, tendem a dar muito certo, porque o Brasil é o paraíso das commodities, é um país que dá muito bem na exploração, produção, exportação e importação de commodities, tá? Então, esse setor tende a ser muito enriquecedor, tanto que vários bilionários têm posições significativas em Petrobras, em Vale, portanto, com essas empresas tem que visar longo prazo. Não adianta você querer colocar, olhando ali que um ano vai disparar, vai fazer você ganhar muito dinheiro, não é assim que funciona. E precisa de mais estômago para poder aguentar, obviamente, as volatilidades. E aqui, ó, perceba que a empresa projeta, ó lá, 55 bilhões de dólares, tá? Os 10 bilhões a mais. Até porque a geração de caixa operacional da empresa está aqui em torno de 190 bi a 210 bilhões. Então, realmente, a promessa é boa, pode entregar uma baita rentabilidade, portanto, cautela. Não vai vender a casa e o carro e colocar na empresa, tá? Tudo pode mudar. A empresa cíclica é assim, pessoal. Promessa hoje é diferente daqui 2 meses. Então, vai de pouquinho, vai estudando a empresa, conhece o negócio, vai colocando, né? Mesmo assim, eu não vejo necessidade hoje comigo, pelo volume de capital que eu tenho e as disponibilidades de realizar aportes na minha carteira, de ter empresas cíclicas, tá? Até porque eu vejo ali grandes oportunidades nos setores mais defensivos. Acho que bancos estão muito baratos, seguradoras, né? Temos ali o próprio setor de saneamento entregando um bom resultado. Então, assim, eu não vejo me expor ali no setor de commodities agora. Mas se eu tivesse um capital maior, ou seja, uma disponibilidade maior de aporte, provavelmente eu estaria aportando em Petrobras e também estaria comprando um pouco de Vale, mas respeitando sempre de não colocar essas empresas como o topo, principal gancho da minha carteira. Eu prefiro ter como principais ações da minha carteira as mais previsíveis, tá? Que estejam baratas. E aí sim, essas empresas de commodities eu colocando menos, tá? Para eu ir manuseando, sempre respeitando ali de 10 a 15%. Então, se eu tenho uma carteira, né, de R$1 milhão, quanto que eu vou ter de Petrobras? Vai 5% de 1 milhão, vou ter 50 mil. Se eu tenho uma carteira de 10 milhões, vamos supor, quanto que é 5% de 10 milhões? Eu vou ter 500 mil em Petrobras. Então, vocês estão vendo como a gente manuseia esse asset allocation? Porque se a empresa continuar de lado e até caindo, não vai afetar o meu patrimônio e ela acabar parando de pagar proventos, também não vai me afetar. Agora, se ela engata um ciclo de alta e proporciona uma rentabilidade que seja ali com 500 mil investido de 300%, somando dividendos e valorização, essa empresa pode me trazer um ganho patrimonial bem interessante, fora o tanto de renda que ela pode me gerar para ir alimentando outras posições, né? Mesmo assim, a minha carteira foi muito vencedora sem ter empresas de commodities, né? Perceba que mês após mês, aos 2 anos que eu invisto aqui na Bolsa, meu patrimônio cresceu substancialmente investindo em apenas empresas mais defensivas, mas claro, né, que estejam baratas e proporcionem bons proventos. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para você que ficou ao final, pegou a dica da Petrobras, e eu já recomendo, pessoal, que vocês reforcem o dedo no like, macetem o dedo no like, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e também se inscrevam no canal, porque já estamos muito perto, pessoal, de atingir a meta de 2 mil inscritos aqui no canal. E quando a gente atingir essa meta, eu vou ser ainda mais ambicioso, tá? Eu quero dobrar essa meta para 4 mil inscritos, porque quanto mais pessoas a gente atingir, melhor vai ser aí para eu cumprir o meu principal objetivo, que é fazer vocês atingirem a tão sonhada liberdade financeira. Pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!